fiz recentemente um episódio que foi com o Jared Butler e o Dean DeBlois, que são os caras que fizeram lá o Como Treinar Seu Dragão. E aí eu fui usar o ChatGPT pra estudar. Então, e aí, quando a gente tava falando ali, e eu falei, ele me deu uma informação sobre quem dublou o primeiro filme, e aí eu errei e disse pro ChatGPT que ele tava errado. Ele falou, você tem razão, eu tava errado mesmo. Ele faz isso todo. Aí eu, peraí, deixa eu ir ver na internet. E aí quando eu fui ver na internet, eu tava errado. Eu falei, cara, na verdade eu tava errado, que não sei o que. Ele, tá, então tá bom, então vamos lá. E teve uma outra vez que eu tava, ele não é muito bom, ele tentou me explicar por que ele não funcionou muito bem quando eu tava tentando estudar sobre futebol. E aí tava pedindo pra entender o que tinha acontecido, sei lá, era segunda-feira e eu queria saber como tinha sido a rodada do domingo, por exemplo. E ele me dava umas coisas assim, absolutamente, loucuras de outro planeta. E eu, cara, você tá malucão aí, cara, não é isso que não foi isso que aconteceu. Eu tava propondo, por exemplo, que tinha jogadores no time do Flamengo que já não estavam lá há anos, sabe? E eu, cara, que doideira, onde será que ele tirou isso? E aí eu fui tentando, e eu desisti, de alguma hora eu desisti. Porque assim, não adiantava eu tentar corrigir, porque ele corrigia uma parada e cagava a outra. E ficou nessa. Eu acho que tem a ver com o lance da informação muito recente. Porque com a ideia de ir buscar na internet, ou qualquer coisa assim, ele tava cagando. O modelo base, ele sempre vai ter aquele cutoff de 2023. Se ele tá tirando qualquer informação nova, porque ele foi na internet, buscou e usou isso como prompt. Então ele está no prompt escondido. Agora, a parte que é ruim, que eu não gosto dessa... Esse que é o maior problema, eu acho, das LLM. Eles são famosos, ficaram populares, porque eles falam de uma forma simpática com a maioria das pessoas, mas as pessoas gostam disso. Não porque elas estão certas, mas porque elas parecem que estão certas. E se você checar, às vezes elas estão muito erradas, que nem você estava falando, e elas nunca vão dizer até você apontar. Ele é um mentiroso muito convincente. Aí quando você pega ele no erro, ele fala, você tem razão, eu estava errado, eu vou consertar. Aí quando você pergunta de novo, ele mente da mesma forma, com a mesma convicção, ele não tem nenhuma vergonha, ele não guarda memória de nada, ele não tem remorso, ele não tem absolutamente nada. Aí o problema, tem uma notícia, uma das fotos que eu mandei, que acho que é legal colocar, o Sam Altman Millennials Advisor. Que isso aí é uma notícia que o Sam Altman justamente estava até constatando que muitos jovens, os millennials e tal, não conseguem mais tomar nenhuma decisão de vida, Gen Z, na verdade, sem usar o ChatGPT como life advisor. Então, tipo, você acha que eu devo sair da casa dos meus pais? Você acha que eu deveria ter um filho agora? Você acha que eu deveria sair da faculdade? Eles perguntam tudo pro ChatGPT, entendeu? Só que o ChatGPT, por mais que ele pareça convincente, certo de si, etc., ele não tá tentando dar a resposta certa. Ele não foi feito pra tentar dar a resposta certa. Ele foi feito pra ser convincente como um ser humano. Mais do que isso, as empresas, como a OpenAI, eles treinam, não é treino aleatório, dá um monte de informação passiva e aprende passivamente, mas ativamente dão perguntas e respostas e obrigam. Você vai responder isso quando eu perguntar isso, você responder isso quando perguntar isso. O tempo todo ele vai fazer isso. Então, usar o ChatGPT como um life advisor é a pior coisa que você poderia fazer. Nunca faça isso, pelo amor de Deus. Todo mundo que é jovem, bacana, pesquisa, mas não segue, entendeu? Pode até ser uma resposta interessante, bonitinha e tudo mais, que faça até o tapinha nas costas e tal, mas levar isso como a própria ideia de entender. Acho que o mais importante de tudo é entender que o chat, ele não tá pensando. Isso. Acho que a partir do momento que você entende isso, tu tira um monte de coisa da tua frente. Põe uma imagem que tá na primeira pasta, que é Apple Illusions of Thinking. Eu acho que vale a pena tocar nesse, que foi outro que gerou um buzz gigante, porque... Que nem eu... Aí, qual que é a parte engraçada? Quando você tá perdendo, é mais fácil você dizer a verdade. É o que eu tiro isso. Por quê? A Apple lançou um paper, que é esse aqui, The Illusions of Thinking. Então, ele justamente explica como, o óbvio que eu acabei de explicar, as LLMs não estão raciocinando, eles são só máquinas de encontrar padrões. Se eu der problemas lógicos mais complicados, ele não consegue chegar nem nos que dão passo a passo e tudo mais, ele não consegue, porque ele não foi feito pra isso. Ele tá dizendo óbvio. Aí, o ruim desse paper é que ele tá correto, só que primeiro ele é superficial, a metodologia dele é muito criticável, inclusive tem uma paródia em cima desse, que é The Illusion of Thinking, que alguém passou isso aqui em alguma LLM, no ChatGPT, e falou, critica o paper, ele começa a criticar os erros do paper. E tem vários erros de premissa, por exemplo. Então, papers não são verdades. Eles têm uma argumentação dado um certo conjunto de premissas para chegar numa determinada resposta. Pode ser que a premissa esteja errada, pode ser que tenha erro de lógica. O paper não é a verdade. Então, muita gente acha que porque publicou num paper, portanto é verdade. Não é verdade. E eu vi isso daqui 1 milhão de vezes no Instagram, só que assim, de uma forma mais, né? Isso. Que tinha a ver com o Instagram. Isso aí eu vi 1 milhão de vezes mesmo. Assim, como se fosse um meteoro caindo na toda essa ideia. E aí o problema é o timing, porque agora ele se expõe a um problema. Qual é o problema? A Apple é a única das Big Techs que ficou pra trás em IA. Que eu acabei de falar, WWDC do ano passado. Eles prometeram Apple Intelligence. WWDC de 2025. O que eles falaram agora? Liquid Glass. Eu falo, porra, cara, sério, você gastou o ano inteiro, você tem mais designer sobrando do que programador. Porque, primeiro, você não consertou a IA, então o Siri continua sendo uma droga, a IA de imagens é uma droga, aquele meme que a gente falou. Eles não falam mais sobre isso, fica, não, a gente tá trabalhando, papapá. Aí o que eles têm depende do ChatGPT, tipo, não é deles, eles vão fazer uma parceria com o ChatGPT, você tá nesse nível de humilhação, e aí o paper que eles lançam não, LLMs não funciona. Aí você fala, eu sou obrigado a concordar, mas eu não vou, como é que chama, culpar as pessoas de falar que você tá falando bullshit só pra se proteger agora. Você entendeu? Porque ficou feio pros shareholders da Apple ouvir, cadê os produtos de IA da Apple? Não tem. Microsoft lançou na frente, todo mundo lançou notebook, tá embutido no sistema operacional. Tem o Copilot agora nos laptops, né? Se é bom, se não é bom, mas assim, você vê a pegada de lançamento deles é muito mais agressiva. Aí você vê, o Google começou, que eu falei, mais ou menos, o Gemini tá mandando, aí agora o Gemini tá num ponto que realmente tá muito bom. Ele é de fato um dos melhores, tanto que o VO3 agora, todo mundo tava olhando pra OpenAI pra falar que ia sair vídeo, aí olhou pros chineses, aí o Google chegou com o VO3, matou todo mundo. Ou seja, deu uma evolução muito grande. Então, deixa eu só te falar aqui, ó. Eu tava falando com
Eu tava falando com o lance lá do ChatGPT, falando que ele tá, cara, eu comecei a falar, cara, por que eu faço de novo? Não sei o que, o cara não precisa, você é incapaz. Esse é o ponto. Faz horas que eu tô tentando te corrigir e conseguir uma resposta decente. Aí, não, pô, peraí, vamos mais um pouquinho. Tá bom, tenta de novo aí, mais sério. Qual a dificuldade de conseguir informações corretas? Na moral mesmo. Aí, cara, na moral, o problema é que as fontes em tempo real que eu acesso nem sempre são as mesmas que você usaria. Exatamente. E aí ele vai dando um monte de desculpinha Mas é aqui. desculpa que ele tá dando, não é uma justificativa, certo? Até porque depois, aí eu Exato. falo pra ele, então usa esse, e ele usa e erra igualzinho. Então, tá só. É isso que você falou, assim, não é que ele não tá tentando falar a verdade, né? Pois é, mas aí o grande problema é que aí eu falei no começo, a Apple falou a verdade nesse paper, porque agora ela não tem mais o incentivo de fazer a propaganda, porque ela não tem um produto bom. Então, assim, eu acredito no paper de fazer assim. E isso é uma coisa que todo mundo deveria prestar atenção, porque, por exemplo, o pessoal tava falando que eu não gosto do cara da Anthropic. A Anthropic, ninguém lembra das coisas ruins, por exemplo. Teve um problema agora que eles tiveram com processo judicial, etc., que deu merda, porque o advogado usou o Claude pra gerar o texto pra mandar pro juiz. E, obviamente, ele alucinou no meio do caminho e tinha um problema ali. E isso enquanto o CEO tá falando, não, ano que vem vamos substituir todos os programadores por IA, blá, blá, blá. Agora, qual que é o lance? Você tá ouvindo o Jensen da NVIDIA, você tá ouvindo o Zuckerberg da Meta, você tá ouvindo Sam Altman da OpenAI, você tá ouvindo o Sundar Pichai da Google. Mas a NVIDIA faz as GPUs. Ela precisa que você use. A Microsoft tem os data centers que compram da NVIDIA, precisa que você use. A OpenAI e a da Meta, eles usam os data centers para gerar os produtos que eles precisam que você use. E se você não acreditar que funciona, você para de Você usar. quebra a cadeia inteira. Você quebra a cadeia inteira. Então você vai ouvir quem tá sempre falando, o futuro, são eles. Mas é que nem você falar, não, cocaína faz bem porque o traficante me falou. Tipo, não faz sentido, você entendeu? Entendi demais. Aí o problema todo é que a outra coisa que eles não falam é que assim, o produto que eles estão vendendo, eles não dão a resposta correta 100% do tempo. Mas eu pago por todas as respostas erradas que ele me dá também. E são os créditos. Quanto mais dividido em milhões de produtos tiver, menos você percebe isso. Eu percebo isso porque eu pago uma bilhetagem só. E eu sozinho, sem fazer nada muito avançado, eu gasto fácil $100 por mês, $200 por mês de crédito, que já é subsidiado. $200 por mês em reais de hoje, dá 1.000 e pouco. isso. E não é usando todos os dias. Se você usar todos os dias no ambiente de programação, da forma como eu tô acostumado, seria 10 vezes isso. Eu teria que gastar pelo menos $2.000 por mês se eu quisesse trabalhar em programação no nível que eu estaria trabalhando. Entendi. É no mínimo, $20, $25 mil por ano só em crédito. Sendo que, aí eu dei um nome, eu fiz um blog post sobre isso, todas essas LLMs, eles são loot boxes. Entendi. Pra quem é gamer, entendeu. Você paga pra de vez em quando sortear uma resposta certa, certo? É isso, é assim que funciona. Esse é o modelo de negócio. Esse é o modelo de negócio do empreendimento mais bem sucedido de tecnologia dos últimos 40 anos. Bom, vamos combinar que o Xbox dá certo nos videogames A também. Electronic Arts sabe bastante sobre isso.